Nesse seminário, vamos abordar sobre a espermatogênese, mais especificamente sobre as estruturas testiculares e suas funções, estrutura dos espermatozoides, hormônios que contribuem nesse processo, a fase embrionária e a maturação e a espermiogênese. Falando um pouco sobre as estruturas testiculares, vamos ter os testículos, que são duas glândulas de formato oval, de aproximadamente 3 e 4 centímetros. Eles estão localizados na bolsa escrotal, logo atrás do pênis e revestido por uma túnica albugina, e o septo do meio diastino que divide os lóbulos seminíferos. Dentro dos lóbulos seminíferos, como se fossem novelos, encontraremos os túbulos seminíferos e as células de Leydig. Essa região é onde tudo vai acontecer. Cada célula vai ter sua determinada função. Logo atrás, vai ter o epidídimo, que é dividido em 3 partes: cabeça, corpo e cauda do epidídimo. Quando os espermatozoides saem dos testículos, vão até ele por meio do ducto eferente para serem armazenados e maturados. Quando os espermatozoides saem dos testículos, vão até ele por meio do ducto eferente para serem armazenados e maturados. Logo em seguida, vai ter o ducto deferente, um pouco antes da próstata. A vesícula seminal somará os espermatozoides com um líquido que dará energia e facilitará a mobilidade. Depois, passará pela próstata, que também irá liberar um líquido prostático. Esse líquido irá proteger os espermatozoides do ambiente ácido da vagina, conservando melhor o DNA deles. E agora, partindo para as funções, vamos ter... Os testículos possuem duas funções: a função endócrina, que consiste na produção de estradiol em baixa quantidade, e da testosterona, que é o principal hormônio masculino, onde ela vai determinar o surgimento de algumas características específicas, como crescimento de barba, engrossamento de voz e na formação de músculos. A função reprodutiva dos testículos consiste na espermatogênese, que é o processo de formação de espermatozoides. Os testículos também secretam líquidos que vão ajudar na manutenção, transporte e na maturação dos espermatozoides. A estrutura dos espermatozoides divide-se em cabeça, peça intermédia, cauda e peça final. Na cabeça está o acrossoma, a membrana plasmática e o núcleo. O acrossoma recobre a borda anterior do núcleo, origina-se no complexo de Golgi e contém enzimas necessárias para a penetração no oócito, favorecendo também a fecundação. A membrana plasmática divide o espermatozoide entre o citoplasma e o ambiente extracelular. E o núcleo contém o material genético, que no caso é o DNA, e comanda a maior parte das funções celulares. A mitocôndria encontra-se na peça intermédia e produz ATP, que é a energia essencial para o movimento dos espermatozoides. O espermatozoide é a única célula ativa do corpo. Na cauda e na peça final existe o filamento axial, que gira em movimento de torção para chegar ao oócito. Oi, gente, meu nome é Giovana e eu vou falar sobre a parte hormonal da espermatogênese. Como a gente sabe, a espermatogênese é um processo regulado por hormônios. Hormônios como a testosterona, o LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Como a espermatogênese é um processo que acontece todos os dias, consequentemente, os espermatozoides são produzidos todos os dias, resultando no harmonizamento dos mesmos no epídimo, que ocorre logo após ocorrer a produção deles. Os hormônios que regulam a espermatogênese favorecem o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos e a produção de espermatozoides. Como a gente sabe, todos os hormônios são extremamente importantes na espermatogênese, mas um dos principais é a testosterona, que é produzida pelas células de Leydig nos testículos. Mas, como eu falei, todos são muito importantes. Consequentemente, o LH e o FSH também são muito importantes na produção dos espermatozoides. Eles estimulam as células de Leydig a produzir a testosterona, além de também estimularem as células de Sertoli para que ocorra a transformação das espermátides em espermatozoides. Gametogênese é a produção de células germinativas masculinas e femininas. O espermatozoide é produzido pelo macho nos testículos.
No início, a célula germinativa primordial passa pelo processo de mitose, várias vezes, mantendo o conteúdo genético que varia entre espécies. Após sofrer a primeira mitose no período germinativo, a célula primordial agora serão chamadas de espermatogônias. E elas continuam se multiplicando para ter um estoque grande. A próxima fase, que é o período de crescimento, elas ganham volume com proteínas e organelas, se tornam espermatócito primário. Daí, realizam uma meiose, processo que reduz o conteúdo genético, tornando o objetivo daqueles gametas tentarem restabelecer o número diploide da espécie. Realizam mais uma meiose, tornando-se espermatócito secundário. E a segunda divisão meiótica transformará em espermátides, agora prontas para irem para o período de diferenciação ou espermiogênese, adquirindo o formato de espermatozoide. Formato este que permite motilidade ativa, devido ao flagelo adquirido para ir de encontro ao óvulo da fêmea. O objetivo do espermatozoide é carregar seu genoma até o sítio da fertilização com o menor gasto de energia possível. Para isso, as espermátides sofrem um processo de diferenciação chamado espermiogênese. Este processo corresponde ao final da espermatogênese. Durante a passagem da espermátide para o espermatozoide, essa célula sofre uma série de mudanças, tais como condensação nuclear, formação do acrosoma, formação do flagelo, redução do seu citoplasma. Agora falando sobre a espermiogênese em si. Começando pela fase da espermátide, que nada mais é que uma célula composta por várias mitocôndrias que serão de suma importância porque vão fornecer ATP, que será a forma de energia para o movimento do flagelo. Possui um núcleo que comporta o material genético da célula e um complexo de Golgi que irá secretar vesículas que terão uma grande importância nas próximas fases. E possui também os centríolos, que serão responsáveis pela formação do axonema do flagelo. Agora passamos para a fase de Golgi, que é uma fase que a célula vai perdendo sua simetria, por conta que seu núcleo irá migrar para uma de suas extremidades, enquanto os centríolos migram para outra extremidade. O núcleo já em sua extremidade formará o que no futuro será a cabeça do espermatozoide. Já os centríolos irão começar a promover o alongamento da célula, onde no futuro será o axonema, que é a parte que será responsável pela motilidade espermática. O complexo de Golgi começa a fazer a secreção de vesículas acrossômicas, que são cheias de enzimas que serão muito importantes quando for fazer a penetração do ócito. Agora, na fase do acrossoma, as vesículas secretadas na fase anterior vão se juntar ao redor do núcleo, que formará uma espécie de capuz no núcleo, que ajudará a romper o ócito também na fase de fecundação para a liberação de material genético. E as mitocôndrias, elas irão migrar para o lado oposto do núcleo, porque irão precisar lá na frente estar todas na parte caudal do espermatozoide, e também o axonema irá crescer um pouco nesta fase. Agora na fase da formação do flagelo, o axonema termina de crescer, e quando ele se alonga, ele empurra a membrana plasmática da célula, e quando ele empurra, ele forma o flagelo. E também as mitocôndrias vão descendo para a parte intermediária do espermatozoide. Na última fase, que é chamada de fase de maturação, nessa fase já temos a cabeça do espermatozoide distinta. E nessa fase irá ocorrer a liberação do citoplasma da célula com o objetivo de ficar cada vez menor para adquirir um formato hidrodinâmico para conseguir alcançar o oócito e sim realizar a fecundação. Será que é hoje que vai, hein? Me diz. A Dani senta pro carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. A Dani senta pro carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Que a Dani senta. A música Árvore, aquela, deixa todo mundo cantando assim, ó. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai ver que
depois vai te largar, então vai se arrepender, vai se lamentar.